Bom dia a todos. Eu estou um pouquinho rouco, mas isso está passando sem problema. Para dar um alô para todos os chelas, todos os pacientes, amigos da Ordem da Coroa. Obviamente eu não estou com a roupa mística, embora esteja com a camisa branca, né, que eu já tenho há muito tempo, mas não uso normalmente. E vou sempre conservá-la para fazer esses vídeos quando se tratar de vídeos para a Ordem da Coroa especificamente. Primeiramente, eu quero falar da suspensão das atividades que foi obrigado, né, pelas circunstâncias em caráter previdencial, né, quer dizer, a gente tem que estar observando essa situação toda em relação à pandemia que se apresenta em nosso país, com todas as consequências de saúde pública, como também econômicas, né? E com isso, a partir do dia 16, suspendemos as atividades para que pudéssemos observar, né, exatamente a situação, como é que está. Óbvio, eu mesmo antes de fazê-lo, eu estava assim ainda um pouco sem saber, porque as opiniões nas redes sociais são muito diversas, etc. E a gente não tinha ainda uma coisa consistente. Alguns dizendo que era histeria, outros dizendo que era gravíssimo, mas não sabíamos em quem efetivamente acreditar. De uma forma prudencial, então, é que eu tomei solitariamente a decisão de suspender as atividades. Porque no momento em que há muito conflito de opiniões e algo que tem um caráter técnico muito profundo, que é o conhecimento da infectologia, dessas matérias de saúde pública, e a gente tem que começar a ouvir as pessoas que são do ramo, os cientistas, etc. Então, eu passei a me fiar, né, sem trocadilho, com a Fiocruz, porque eu conheço muita gente que trabalha na Fiocruz, são cientistas sérios, pessoas que fazem um trabalho verdadeiramente de acordo com o interesse público, não é um laboratório privado que tem como única finalidade dar lucro. Então, óbvio que tudo que parte de um laboratório estatal como a Fiocruz, a gente dá credibilidade. Ela já tem atrás de si uma longa história científica que merece atenção. Aliás, os governos deveriam dar mais atenção em termos de verbas para esses laboratórios, né? São verdadeiros sacerdotes da ciência, porque fazem com um amor muito grande no sentido do interesse público. Isso é muito bonito. Bom, então, seguindo as orientações da Fiocruz, das pessoas da Fiocruz, né, da área, eu vi que o assunto era para se tomar uma certa responsabilidade. Há uma exigência de que o nosso governo, né, deveria se adiantar a uma série de providências, o que nós tememos para não acontecer o mesmo que aconteceu na Itália. Porque o que aconteceu na Itália, diferentemente da China, foi a falta de providência, até já avançando o número de infectados, as pessoas não estavam dando a menor importância. Eu mesmo ouvi de pessoas que estavam na Itália que não parecia que não estava vendo nada, pessoas andando na rua, todo mundo tranquilo e tal. Eu até achei, ó, tá vendo? Estão falando demais, na Itália não está acontecendo nada. E de repente, não mais que de repente, ou seja, uns 3, 4, 5 dias depois, me vem a notícia de que a Itália estava se fechando toda, enfim. Isso aí é uma coisa que nos surpreendeu, mas que já era avisado, né? Então, em função disso, eu quero falar sobre a suspensão das atividades da Ordem da Coroa, com quase certeza, porque eu não acredito que está faltando aí para o dia 31 10 dias. Eu não acredito que em 10 dias esse quadro vá mudar para melhor, ou seja, vai estancar
essa questão. Nós ainda estamos nas primeiras fases que ocorreram tanto na Itália como na China, né? E agora está ocorrendo nos Estados Unidos também. Ou seja, eu não entendi por que esse presidente liberou somente quem vem dos Estados Unidos. Ora, se o pessoal nos Estados Unidos está tomando uma proporção alarmante, lá eles vão investir muito dinheiro, mais de $1 trilhão, quase metade do nosso PIB, em investimentos na sociedade, porque lá é aquela história da medicina social não existe, né? Lá é tudo pago e o povo não está preparado para isso. Eles têm 25% da população em estado de pobreza, é só entrar nas estatísticas. E óbvio, eles estão vendo que o negócio está sério. E lá está começando a tomar um ritmo muito grande. O problema é essa progressão geométrica da contaminação. Mas todo mundo vai morrer com o coronavírus pela doença? Não. As mortes estão mantendo nas estatísticas em torno de 1%. Só que 1% de 1.000 é 10. 1% de 1 milhão já é 10 mil. Então, é aí que a gente começa a entender esse processo. O problema não é que as pessoas infectadas vão ter alguma coisa, muitos vão passar até assintomáticos, mas é o caso de se propagar a infecção. E como sabemos que o lado crítico dessa doença é a ventilação dos pulmões, porque cria uma espécie de necrose, de fibrose, sei lá, o nome técnico mais adequado, em que os pulmões ficam sem condição de respiração. As pessoas vão ter que receber aquele ventilador, ficar com mais de 20 dias ocupando o equipamento para poder ter alguma reação positiva. E os médicos dizem, não temos solução para isso. Não é algo que nós possamos solucionar e dizer que é muito simples. Não existe isso. Então, óbvio que o grande problema é a ocupação e o total comprometimento dos leitos nos hospitais, sejam os públicos e os privados juntos. Não teremos leitos suficientes para as pessoas em estado que necessite verdadeiramente essa coisa. Agora, o problema não é só quem está precisando do hospital por causa do coronavírus. O problema é que os leitos serão ocupados para aqueles que vão lá por um acidente, por outras doenças que têm necessidade de se internar, e aí nós estaremos no caos total. É verdadeiramente uma situação muito difícil. Então vamos nos preparar, primeiramente, tomando conta de nós mesmos, né? Quer dizer, lavar as mãos, tudo isso que está sendo falado. Eu depois vou fazer vídeos oficialmente dando a nossa posição sobre essa questão, mas de um modo geral todos já sabem os cuidados que devem ter. Não devemos circular nas ruas e em amontoados de pessoas exatamente para que essa progressão geométrica não ocorra. A gente tem que cortar essa progressão, impedindo que se prolifere, para cair esse ritmo de novos casos, né? E é provável que o Brasil tenha milhões e milhões e milhões de infectados e, consequentemente, também teremos mais de 1 milhão buscando nos hospitais. E o problema é que não há leitos suficientes para todos e muito menos o ventilador ou o respirador, não sei o nome técnico também que eles costumam usar, para aquele aparelho que entuba e joga ar nos pulmões para a pessoa poder respirar, porque o pulmão fica sem condições. Então tem que curar aquelas fibroses todas e é possível às vezes que não cure. Na Itália, eles já chegaram ao ponto de escolher quem morre e quem vive, porque é escolha de Sofia, como aquele filme. Só que a pessoa tem, olha, esse aqui tem condição de sobreviver, esse aqui tem menos, mas só tem um leito vago, então tem que escolher o leito por uma escolha, um critério, mais velho, então o mais velho vai, deixa morrer, o mais novo não
não vai. Então isso tudo está acontecendo. Então nesse vídeo, para não ficar mais longo ainda, eu quero apenas dizer que nós deveremos prorrogar sine die, não terá mais um prazo, pois vai depender da situação que se avizinha, para voltarmos ao funcionamento da Ordem da Coroa. Então, sobre como vamos proceder daqui à frente, inclusive com consultas, que eu sempre dei consultas, mas eu agora vou criar um novo sistema. Então, assista ao próximo vídeo sobre essa situação que estamos passando.